Uma outra palavra é o material que estamos preparando, já estamos aproveitando esse tempo em casa para trabalhar algumas coisas. E esse material, com a ajuda da Zuleide, que tem digitado para nós insistentemente os capítulos, não é? Graças a Deus a gente tem podido contar com esse serviço dela, para nós como congregação, não é? Nós estamos preparando esse material, que trata da importância do primeiro dia da semana. Eu creio que a nossa consciência, na nossa geração, a compreensão que nós temos sobre o nosso encontro no culto, ainda é resquício da realidade tradicional. E eu ainda vejo alguns irmãos às vezes dizendo isso: eu não vou poder assistir o culto hoje. Culto não se assiste, culto se entrega. Então a compreensão disso, a importância do primeiro dia da semana, muito mais do que um compromisso com a igreja, para não termos cadeiras vazias, para não ficarmos dizendo, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. O culto é a coisa mais importante, não é isso. É que sentido isso tinha na primeira geração, e que sentido podemos resgatar da compreensão de por que nos ajuntamos. E por que a primeira geração chamava o primeiro dia da semana de dia do Senhor. Nós fazemos quase de tudo no domingo. Descansamos, faxinamos, passeamos. E aí, se sobrar tempo, e se eu não estiver muito cansado, aí eu venho para me reunir com a minha congregação. Se a carne do churrasco não me empanturrou, se o passeio na praia não me cansou demais, se subir na cachoeira não está doendo as minhas pernas, então eu não tenho por que não ir. A questão não é vir ou não vir. A questão é por que venho. E isso só pode ser guiado pela nossa compreensão e discernimento. Compreensão e discernimento. Repita comigo. Compreensão e discernimento. Qual é a diferença entre os dois? Compreensão é racional, cognitivo. Discernimento é espiritual. Não estamos falando do discernimento da capacidade de escolha. Estamos falando do discernimento espiritual. Por que eu preciso discernir que o primeiro dia da semana tem uma importância imprescindível em meu relacionamento com Deus? Por que eu deveria me preparar para Ele? Por que eu deveria esperar por Ele? Então são esses aspectos que nós vamos estar repartindo nesse material que a gente está produzindo com muito carinho e com muito cuidado. Filtrando de todas as partes, para que não sejamos enganados pela intenção. A intenção é uma coisa muito subjetiva. E ela é muito enganosa. Eu posso estar me movendo por isso para convencer os irmãos a estarem aqui. E se eu faço isso, perdi uma boa oportunidade de ficar quieto. Porque não é por isso. É pelo anseio de compreendermos o quanto isso reflete a nossa compreensão de Jesus. Diga uma coisa para mim. Alguém precisa te acordar de manhã, jogar água fria em você, para te lembrar os seus compromissos? Você teria condição de chegar para o seu patrão e dizer para ele: subi as cachoeiras ontem, estou com as pernas cansadas, eu não vou trabalhar hoje? Cola? Comi uma churrascada ontem,
e estou com uma indisposição intestinal, não vai dar para trabalhar. Não vai dar para cumprir o meu compromisso na escola. A gente faz isso? Por que a gente faz com o Senhor com tanta facilidade? Porque a nossa percepção dele é inferior à nossa percepção dos nossos interesses. Porque se eu não for trabalhar, eu tenho meu salário cortado. Então me dói no bolso. Se eu não for à escola, eu não tenho a disciplina, eu tenho o número de faltas. Quem faz ensino superior sabe disso, que a professora Lene não me ouça. Não é que a gente conta as faltinhas que a gente pode ter, né? Eu lembro que no final de uma disciplina lá, eu não tinha faltado nenhuma, eu tinha 8 faltas. Eu falei, coisa boa. Eu posso faltar 8 vezes, porque eu sabia que além disso me custaria ter que fazer a disciplina de novo. Era o meu conforto, era o meu gasto, era a minha indisponibilidade. O meu. No dia do Senhor é o dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive eu. Então nós estamos filtrando as intenções e trabalhando esse texto com muito cuidado, para que eu não me engane e não seja tentado a enganar vocês. De que o argumento e aquilo que estamos tentando produzir seja além do interesse da presença. Seja produzir entendimento e discernimento sobre o que significa essas 2 horas que passamos aqui. E como isso reflete a nossa compreensão de quem Jesus é para nós. Talvez alguns não estejam aqui. Talvez alguns já tenham ido. Eu espero que eu também já tenha ido. Mas talvez seja um tempo e haja um tempo onde nós vamos ansiar por isso e não vamos poder mais. E como estar aqui não nos custa nada, então a gente negocia por qualquer outra coisa da agenda que pareça mais interessante do que vir todo domingo celebrar a Jesus ressurreto. Talvez se morássemos em Cuba, isso nos custasse um emprego em alguns momentos, em outros nos custasse a vida. Talvez clamássemos ao Senhor pedindo as oportunidades de nos encontrar. Por isso os encontros deles duram 4 horas, 5 às vezes, sem nenhum cansaço. Alguns cultos da Igreja Senda de Justiça, que nós conhecemos através do pastor Michel, com a qual nos comunicamos, tem 2 períodos de ministração: louvor, palavra, louvor, palavra. E eles se reúnem numa casa, às vezes desconfortável, alguns sentados nos banheiros. Nós temos toda a liberdade, toda a facilidade, todo o conforto. Mas não temos a compreensão e o discernimento ainda. Mas vamos ter. Nunca fui bom com números. Números não me apetecem. Não é o fato de sermos 50 ou 500. Não é o fato de sermos 30 ou 300.
Mas o que significa eu dizer que Jesus é o meu Salvador, o meu dono e o meu Senhor, e eu não compreender o primeiro dia da semana? Viver esses dias como se eles fossem mais um dia comum como todos os outros. E me dará o direito de fazer nesses dias aquilo que for mais confortável para o meu prazer. Está dando um carão? Não. Pelo contrário. Rogando ao Senhor uma oportunidade. Oi, Zuleide. Uhum. Alguns já têm entendido isso. Isso tem brotado naturalmente em alguns. Mas é preciso que seja uma compreensão de todos. A ponto de você poder até dizer, não, eu não quero isso para mim. Mas de não poder dizer que não conhece. E não poder dizer que não teve a chance de discernir. Uma das vantagens de estar em casa sentado de pernas para cima é ter muito tempo para pensar. E algumas pessoas se enganam comigo, às vezes, com a televisão ligada, ou com alguma coisa, ouvindo alguma coisa na internet, pelo celular. Mas às vezes aquilo ali é só companhia. Quem é sanguíneo sabe do que eu estou falando. A gente liga a televisão para não se sentir só dentro de casa. Mas esse tem sido um tempo de pensar e repensar muitas coisas. Uma delas é a oportunidade de estar gestando essa compreensão, engravidado disso, e estar cuidando do entendimento destas coisas. Eu creio que será pontual para nós nesse tempo. Vamos abrir o texto, relembrar alguns aspectos, os aspectos do Salmo 119 que estamos trabalhando. Dentre eles, os aspectos internos, questões que envolvem frustração, rejeição, esgotamento, angústia. Textos como esses, Salmo 119, 6 e 7, 22, 23, 28, 45, 49, 50 e 92. Vamos lá, Juju. Alguns deles estão ali. Vamos dizer juntos? Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos. Comeram a língua dos irmãos? Vamos começar de novo? Vamos lá? Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardarei os teus mandamentos. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Os testemunhos, os mandamentos, a lei de Deus nos ensina a enxergar as nossas situações interiores de outra forma. Até agora nós só apresentamos esses aspectos. Como lidar com as coisas que são internas, como lidar com as nossas frustrações, a nossa sensação de abafamento, a nossa sensação de angústia, de aperto, das coisas que não são como nós gostaríamos que fosse dentro de nós, pensamentos que se confundem, entendimentos que se perdem. Como lidar com isso diante do mandamento do que Deus pensa a meu respeito? Esse é o primeiro aspecto. O segundo, pode passar, Juju? São o que chamamos de aspectos externos. O que são os aspectos externos? As situações que ocorrem que nós não podemos controlar. Quem pode controlar as situações da vida? Nenhum de nós tem noção disso. Fiz aniversário no dia 18, dia 19 foi sexta-feira, dia 20 foi sábado, dia 21 me sentei com os irmãos, no dia daquele, pela manhã, no Cefapa,
Ministramos lá durante 1h25 quase, sem sentir absolutamente nada. Daí para cá são 3 semanas de dor que eu não planejei. Eu não quis, eu não pedi, simplesmente aconteceu. E o que Deus pensa a meu respeito me permite ver estas coisas com outros olhos. Porque eu poderia ver isso como um ataque ferrenho do diabo para destruir os meus projetos, como um atentado contra a minha vida e a minha saúde. Poderia, né? Tornar isso um drama. Você lembra qual foi a última coisa que eu falei naquele dia de manhã, antes de orar e ficar de pé? Os meus pecados me encontram. Lembra? Estou falando para você porque você achou o texto para mim na época, no dia. Sabe qual é um dos meus maiores pecados? Eu vou confessá-los a vocês, abertamente, porque eu não tenho medo dos meus pecados. A minha impaciência. A minha vontade de que as coisas que têm que ser feitas pudessem ter sido feitas ontem, seria melhor. Uma irritabilidade incrível com todas as coisas que fogem ao meu controle mínimo. Por exemplo, se eu pego alguma coisa, aquilo cai no chão, eu já me abaixo para pegar. Irritado. Se o carro não pega de manhã, uma irritabilidade, uma impaciência que vem me acompanhando há algum tempo. Os meus pecados me encontraram, me colocaram 3 semanas sentado com as pernas para cima, sem poder fazer absolutamente nada, dependendo dos outros. E algumas vezes que eu tendo a murmurar, eu ainda tomo umas catracas do Espírito dizendo: calha a boca, quem não aprende, sofre de novo. Os irmãos que estão perto de mim, que têm falado comigo por WhatsApp, não me viram dizer uma murmuração nesse tempo. Não é porque eu não quero, é porque eu não estou podendo. Quem é sanguíneo sabe do que eu estou falando. Melhor até do que os demais irmãos que têm outros temperamentos. Como entender as coisas que você não consegue controlar. E o grande drama do sanguíneo é controle. A gente quer controlar os resultados. A gente quer controlar o tempo. A gente quer controlar o que dá certo e o que não dá certo. A gente não admite que as coisas estejam fora daquilo que eu planejei. Eu não planejei ficar 3 semanas de perna para cima e ter a 4ª semana entrando, e só de pensar naquela poltrona eu já fico entediado. Eu tenho ficado tanto tempo sentado que eu já estou começando a ter problema de circulação, as pernas começam a doer, começa a adormecer. Você tem que mudar de posição para lá, mudar de posição para cá. Você é sanguíneo, você se imagina assim? Sem poder fazer? Por que eu estou confessando o meu pecado e a minha limitação? Porque para mim é mais fácil usar a minha limitação. Eu poderia ver isso como uma forma estrambólica, mirabolante. Isso é um ataque do diabo contra a minha vida, porque eu sou homem de Deus e o diabo está me atacando. Oh, coisa idiota. Nenhum demônio nos toca sem que Deus permita, porque se eles pudessem fazer isso, todos nós já estávamos mortos. Então eu posso fantasiar.
Eu posso fantasiar. Tem umas pessoas que eu atendo no escritório que são de outras congregações que são engraçados. Eu estava barbudo, uma vez ela sentou e falou para mim: você fez voto? Não, porque está barbudo. Para estar barbudo tem que fazer voto. Esse dia ela veio na igreja e falou: terminou o voto? Eu falei: por quê? Você fez a barba? Quando eu fui fazer a defesa do mestrado, eu sempre gostei de pulseirinha de couro, desde garoto. Eu achei essas duas aqui, e no meu aniversário eu ganhei essa de uma pessoa muito querida. E esse dia eu estava conversando com a pessoa, ela falou: pastor, eu fico impressionado com o senhor. Por quê? Porque tudo que o senhor faz é profético. Uma pulseira para o Pai, uma pulseira para o Filho, uma pulseira para o Espírito Santo. Jura? Jura? Essa custou 5. Essa aqui custou 5. Essa aqui veio de Fortaleza. Não significam nada. É um pedaço de couro amarrado no braço que, se arrebentar amanhã, talvezessazinha aqui eu sinta falta, porque foi um gesto de carinho. Mas essas aqui foram R$5. Sabe o que elas significam para mim? Essa aqui? Essa aqui? Nada. Eu uso porque eu gosto. Não tem nada de mirabolante, não tem nada de fantástico, não tem nada de extraordinário. Nós somos chamados a viver a realidade com Deus assim, buscando as coisas, tentando explicar pelo sobrenatural. Não existe isso. A coisa mais extraordinária de Jesus é lidar com o sobrenatural de forma simples, objetiva. A vida dele em mim, o caráter dele em mim, o espírito dele em mim, e eu vou aprendendo quando ele me disciplina, quando ele me quebra, quando ele me corrige, quando ele me põe em cima de uma poltrona para dizer: agora aprenda a não ser ansioso. Eu não sei quanto tempo vai durar a lição, mas eu tenho corrido atrás, porque quem não aprende sofre de novo. Sua compreensão. Pois é. Quem pode controlar questões que não estão sob controle? A palavra, o que Deus pensa a meu respeito, me ajuda a ver as adversidades, os reveses, as enfermidades, as tribulações, as situações que eu não consigo controlar, as situações que eu não consigo mudar. E como essas situações que eu não consigo mudar podem me ensinar, me fortalecer, e como eu posso vê-las como uma perspectiva diferente do desânimo, da inquietação, da murmuração, da frustração. Entendem? É isso que nós vamos cavar ali. Textos, por exemplo, como estes. Salmo 119, 107, 143 e 153. Estou aflito. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Juntos? Aflição e angústia se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Elementos de inquietação que resultam de situações que você não pode controlar. A aflição é a sensação de aperto. A angústia é a sensação de aperto, quando eu não consigo mudar a situação. Situações externas que se refletem dentro de mim. Terceiro aspecto. Aspectos que têm a ver com conflito. E aí nós dividimos em duas perspectivas, já trabalhamos isso abundantemente, vários domingos atrás. Relacionais
e espirituais. Os relacionais têm a ver com amarguras e principalmente com ofensas. E nós trabalhamos 3 domingos isso, eu não vou voltar a esse ponto. Mas como a lei, o mandamento, o que Deus pensa a meu respeito, me ajuda a me livrar da amargura e das consequências da amargura, que são altamente espirituais. Porque a amargura me priva da graça de Deus, e quando eu não perdoo, eu sou entregue a verdugos. Lembram do texto? Trabalhamos isso. Também sofremos acusações e mentiras por parte de situações espirituais. Quem é que já não ouviu uma acusação? Aquela coisa que te empurra para pecar, e depois que você peca, fala assim: aham, mais uma vez, cara de pau. Quero ver se você vai ter coragem de pedir perdão dessa vez. Quem já não ouviu isso? Quem já não percebeu isso, já não sentiu? Eu já, várias vezes. Eu aprendi a responder essas acusações, sabe? Quando essas acusações vêm em minha mente, em meu coração, elas são infiltradas dentro de mim, elas dizem: e aí, cara de pau, vai pedir perdão de novo? Eu digo: a cada manhã, Deus me dá uma misericórdia nova. E essa misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Então tem uma chance para mim hoje. Cala tua boca. Para de me alugar. Não tem placa de alugas. Quem já não ouviu isso? Mentiras. Quem já não sentiu insuflações? Vai ficar quieta? Ah, não. Você é muito palhaça se ficar quieta. Como que você aguenta? Fala logo. Mostra para esse indivíduo quem ele é. Quem é que já não ouviu isso no relacionamento entre marido e mulher? Vai se sujeitar outra vez? Acaba com isso logo. Chuta o balde. Depois vai lá buscar. Quem é que já não ouviu isso? Infiltrações de toda a natureza. Lembram quando o salmista começa a falar, no Salmo 42, que as lágrimas dele são o alimento dele de dia e de noite? E ele diz que essas lágrimas perguntam para ele: onde está o teu Deus? A nossa frustração, a nossa dor. E você ouve no fundo da dor aquela acusação que diz assim: por que Deus não está fazendo nada? Aí a mentira vai se tornando cada vez mais profunda, porque essa infiltração começa a dizer assim: ele pode tudo, não pode? Se ele não está fazendo nada é porque ele não quer. Vai ver que ele se esqueceu de você. Vai ver que para você não tem jeito. Quem já não ouviu isso? O mandamento, a lei, o preceito, a palavra, o que Deus me diz e o que Ele pensa a meu respeito, me ajuda a vencer estas coisas, tanto nos relacionamentos pessoais, quanto nas infiltrações de natureza espiritual. Amém? Vamos aprender como. Quarto aspecto. Aí trabalhamos, falta lá, Juju. Calúnias, afrontas, zombaria, enlaces de armadilhas, falar mentiras, opressão, situações que vêm de fora para dentro e que nos atingem, tanto nos relacionamentos, quanto nas questões que envolvem fortalezas espirituais, que nós trabalhamos tão abundantemente nos meses para trás, aí eu não lembro quando. Ok? Bom, trabalhamos também como entender os inimigos. Então o que a gente trata e o que o salmista trata como inimigos não é aquele que nos ofende,
Porque aqueles que nos ofendem, Jesus manda perdoar. Então quem vive em Cristo Jesus não se presta a ter inimigos. Porque aqueles que são inimigos, a gente ora por eles e os abençoa e não amaldiçoa. E perdoa. Tratamos as questões que envolvem amarguras. Depois, como entender a nossa luta livre? Qual é a questão? Como entender essas confrontações espirituais? Trabalhamos tudo isso. Como lidar com essas infiltrações na cabeça, com essas mentiras? E aí trabalhamos um aspecto que vai de dentro para fora, baseado em Salmos 6, em Efésios 6. Temos que lutar, não contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades, príncipes das trevas desse século. A palavra século tem a ver com aion, a maneira de pensar que rege um tempo, e as hostes espirituais da maldade ou da iniquidade. E aí trabalhamos essa perspectiva. As hostes espirituais da iniquidade, aquilo que acontece dentro de mim, mais interior. O aion, a maneira de pensar que se manifesta na maneira como eu ajo. E cosmos, que tem a ver com principados e potestades, o sistema que nos envolve. Aquela história de que tudo é natural, tudo é normal. Qual é o problema? Eu não estou fazendo nada demais, eu só estou flertando. Eu não estou adulterando, eu só estou flertando lá na internet. Sabe o que é flerte? Aí eu vou lá, coloco um coraçãozinho na foto de uma menina muito bonita e vou, mas não estou fazendo nada. Qual o problema? A maldade está nos olhos de quem vê e no dedo de quem digita. E na cabeça de quem pensa que todo mundo é idiota. Só eu que flerto, sou inteligente para achar que ninguém descobre e pensa que eu estou flertando. Para entrar nas pornografias, para viver escravos de fantasias, de todas as espécies e naturezas. Esse é o cosmos. As ideologias, os pensamentos, aquilo que vai corrompendo, que vai abrindo mão da nossa fé, que vai solapando a nossa identidade em Cristo Jesus. E aí, se eu estou num meio que eu não posso me reafirmar, como é que eu vou dizer que Deus criou Adão e Eva? Todo mundo acha que isso é mito. Então eu estou no meio acadêmico, eu estou no meio onde as pessoas olham para mim com um olhar diferente. Aí eu tenho que dizer que Adão e Eva é um mito. Porque se eu não disser que ele é mito, que Adão e Eva é mito, eu corro o risco de ser taxado de idiota. Já sentiram assim? Já se sentiram assim? Eu já. Quer ver uma coisa interessante do cosmos? Desse sistema de controle? Já passou pela sua cabeça alguma vez que tudo isso que a gente está fazendo pode não dar em nada? Que Deus, por exemplo, pode ser uma coisa totalmente diferente. Já passou pela sua cabeça isso? Pela minha já passou algumas vezes. Sabe o que é isso? É o cosmos. É o sistema solapando a nossa fé, tentando entrar no meu relacionamento com Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se por acaso o cosmos ficar perequetando na sua cabeça, tentando dizer para você que talvez nada disso seja verdade, então saiba que se nós estivermos errados, ainda estamos certos. Isso. Altiveza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Exatamente isso. Minando a minha fé. Quem crê em Cristo Jesus tem uma vida de qualidade. Se obedece a Jesus. E houver realmente karma e dharma, não tem problema. Já ouviram falar de karma e dharma? Karma é aquilo que você paga. Dharma é aquilo que você constrói para outra vida. Então, se a doutrina espírita estiver certa, e eu vivo em Cristo Jesus, e eu sou semelhante a Ele,
eu ainda estou no lucro. Se os budistas estiverem certos, os budistas tratam essencialmente de respeito à vida. Eu creio em Cristo Jesus, eu sou parecido com Ele, eu estou devendo o quê? Nada. Estão entendendo? Eu poderia levar a noite inteira falando para você de shintoísmo, de hinduísmo, de pelo menos umas 8 ou 10 expressões diferentes de budismo, de umas 5 ou 6 correntes espíritas distintas. Então vamos supor que realmente nada disso exista e os ateus estejam certos. Eu perdi o quê? Não perdi nada, porque em Cristo Jesus a minha vida foi intensa. Amei a minha esposa, respeitei a minha esposa, vivi os meus melhores dias fazendo o que eu amo fazer. Eu perdi o quê? Eu não perdi nada. Mas tudo isso é mentira, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vive em mim, e o testemunho da sua vida está em meu espírito, em meu coração, em meus sentimentos e em minha fé. Podem matar tudo, menos a minha fé. Porque eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se o cosmos tenta te confundir, não dê bola para ele. Não existe se, existe fé. Repita comigo, não existe se, existe fé. De novo, não existe se, existe fé. E o nosso relacionamento com Deus não é por lógica, é por fé. E eu perco o quê? Crendo em minha fé? Nada. Para ninguém. Tá claro? Tá claro? Claro, Patrícia? Tá claro, irmã Maria? Dá para entender o que é o cosmos? A luta se abre no sistema, nas coisas mais amplas, entram nas coisas mais específicas. E essa batalha vem para o interior. O que move as minhas atitudes. E o que determina o que eu faço e o que eu não faço. Que é o meu traço de caráter e de identidade em Cristo Jesus. Amém? Não quero deixar uma dúvida pequenininha assim para dizer, ficou. Que vamos abrir nos próximos dias, porque hoje não vai dar tempo. Não vai mesmo. Vamos lá? É o quarto aspecto. Qual é o quarto aspecto? O aspecto que diz respeito à perseguição e à resistência ao padrão de Deus. Agora nós vamos ler os textos do Salmo 119, verso 78, verso 157 e verso 161. Eu acho que esses textos não estão aí, Juju, dá uma olhada para mim. Não. Eu vou precisar da maior metade dos meus olhos. Vamos lá, Salmo 119, 78. Já encontraram aí? Confundam-se os soberbos por me tratarem de uma maneira perversa e sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. 157. Muitos são os meus perseguidores e os que se movem contra mim, mas não me desvio dos teus
estatutos. A palavra hebraica para perseguir é perseguir mesmo. É perseguição mesmo, declarada. Algo que se move contra você, independente do que você faça. (161) Príncipes me perseguem sem causa, mas o meu coração teme a tua palavra. Por que nós estamos trabalhando esse conceito de sem causa? Por causa do texto de 1 de Pedro. Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 4. Vê se o texto está aí, Juju. Tá. Vamos ler? Juntos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Entendido? Por que estamos tratando da perseguição como algo que se move contra nós sem causa? Porque se somos perseguidos por amor a Jesus, é uma coisa. Se simplesmente recebemos a punição por sermos homicidas. Quais são as expressões lá, Juju? Me ajuda aí. Aí, passou. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Aí. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Vamos usar isso aí no bom português? Homicida dá a ideia de quem comete homicídio, quem mata alguém. Qual é o ensino de Jesus sobre a amargura? Se alguém se encolerizar em seu coração, já matou seu irmão. Então, se sofremos por causa da amargura, não sofremos por amor de Cristo. A expressão ladrão aqui é muito interessante porque os termos jurídicos eles mudam. Mas a ideia de ladrão aqui no original, no grego, significa alguém que se apodera do que é do outro. Sabe o que significa isso? Em bom português, você querer para si o que não é seu. Cobiça em todos os níveis e aspectos. Você pode até não cometer. Você pode até não tornar atitude. Mas ao invés de você se alegrar, porque a Thaisa comprou esse sapato novo, mas eu disse, não. Eu quero um desse para mim. Pode ser? Está entendendo? Se eu olho para o que é do outro, e ao invés de me alegrar, puxa, que sapato legal, Thaisa. Um dia eu vou ter um melhor que o seu. Você não vai me dizer que isso é estranho para você. Obrigado, Thaisa, por me emprestar o seu sapato. Já falei para os irmãos que uma vez eu ouvi um irmão, certa congregação que eu fui ministrar em Cuiabá, e havia um comentário sobre o irmão que havia comprado um carro, e todos felizes.
Que legal, o irmão fulano comprou um carro, o irmão fulano comprou um carro. E um dele disse assim, não é dele não, é do Bradesco, ele está pagando ainda. Entendem que a pessoa não se alegra pelo que o outro tem? Mas quando o outro tem, aquilo me ofende. Ao invés de eu me alegrar pela conquista do meu irmão, aquilo me ofende. Aquilo me machuca, porque eu quero igual. Eu quero melhor. Troca, Juju. O que é malfeitor? Quebra a palavra no meio. Feitor de mal. Aquele que faz aquilo que não é bom. Aquele que deseja mal às pessoas. Aquele que não consegue olhar para os outros e desejar o que é bom. Nós fazemos isso por vários motivos. Financeiros, ideológicos, políticos. Ainda temos a ilusão de que a política vai resolver alguma coisa. A política não vai resolver nada. Nada. Vejo irmãos se degradando por causa de política. Excluí o meu Facebook por causa disso. Entendem o conceito? Isso é só um detalhe, entre muitos outros. Onde as coisas são impostas. Eu quero impor à minha esposa o meu ritmo, eu quero impor aos meus filhos a minha realidade, eu quero impor ao meu marido os meus desejos, eu quero impor ao meu vizinho o meu horário. É por aí. Mas eu quero impor a minha realidade, impor o meu entendimento, impor a minha forma de ver. Eu vou fazendo mal às pessoas sem entender que eu estou impondo a elas coisas que talvez para elas não sejam necessárias, mas são necessárias para mim. A gente faz mal sem ver. A maioria de nós faz mal achando que está fazendo muito bem. Porque é o melhor. É o melhor para mim. Mas como? Se é melhor para mim, não pode ser melhor para o outro? Tem que ser. Isso é muito engraçado nos temperamentos, né? O sanguíneo é para ontem, o colérico... Não, o sanguíneo é para ontem, o colérico é para amanhã. O sanguíneo, por exemplo, sanguíneos que são casados com coléricos é uma coisa muito interessante, né? Por quê? Porque o sanguíneo, ele tem a crise e depois ele toma a decisão. O colérico toma a decisão e depois tem a crise. Eu estou numa configuração interessante há mais de 30 anos. Um sanguíneo com uma melancólica. E como eu errei em alguns momentos, tentando impor a Raula aquilo que era melhor para mim, achando que porque era melhor para mim, tinha que ser melhor para ela. Estão entendendo, né? Ah, você está falando de quê? Estou falando de malfeitor. A gente sofre porque é malfeitor. Porque faz mal por outro, às vezes, achando que está fazendo certo. Uma vez eu recebi um casal e a esposa disse: comigo é assim. Ou é do meu jeito, ou a gente acaba agora. Eu falei, então acaba agora. Porque não vai ser do seu jeito nunca. Casamento é troca. Casamento não é uma imposição, casamento é troca. Sempre será troca. Sempre será. Tive a oportunidade de caminhar com essa pessoa durante um tempo.
E depois de algum tempo ela disse: se algum dia o meu marido se tornasse exatamente tudo o que eu queria que ele fosse, eu acho que eu me frustraria, porque eu acharia que ele é um banana. Se ele fosse se tornando em tudo que eu impus a ele, chegaria uma hora que eu diria: reage, homem, não é possível que tudo que eu falo você aceita. Já parou para pensar que o diferente é que é legal? Que Deus tem uma multiforme sabedoria e uma multiforme graça, e multiforme significa várias formas, várias maneiras. E que o diferente é que nos empurra, o diferente é que nos freia, o diferente é que nos desafia. E quando eu quero impor ao outro o que eu tenho plena convicção que é melhor para mim, às vezes eu estou fazendo mal e estou sofrendo porque sou malfeitor. Simples, né? A gente esquadrinha o troço e coloca no mais básico. E o último ali, ó. Esse é muito engraçado. O apóstolo Pedro diz: sofre por quê? Bonito esse negócio, né? Se intromete em negócios alheios. Sabe o que significa isso no bom português? Se mete no que não é seu. Dá pitaco no que não te diz respeito. Quer interferir onde você não foi chamado. Põe o bedelho e o nariz aonde não te compete. E aí sofre. E aí acha que está sendo perseguido. Não, está sofrendo porque é enxerido. Sabe o que é ser enxerido? É, por exemplo, achar que as minhas pulseiras são um presente para a Trindade. Ainda diz que é Trindade ainda. Não sei de onde que ela tirou esse conceito de Trindade. Porque Trindade são 3 deuses. Eu não creio numa Trindade. Eu creio numa triunidade. Amém? Onde 3 pessoas são uma só substância. Onde as pessoas não se misturam e a substância não se divide. Peguem essa e depois me digam se vocês entenderam. 3 pessoas em uma substância. As pessoas não se misturam. A essência não se divide. Não é uma trindade. É uma triunidade. Triunidade. 3 que são um. E um que se manifesta em 3 pessoas distintas. Que conversam entre si. Planejam entre si. Esse Deus é extraordinário. E às vezes eu acho que eu sou tão capaz que eu me meto até nos negócios dele. Eu acho, por exemplo, que posso dar pitaco no que ele diz. Eu posso mudar o que ele fez. Eu posso reclamar do que ele propõe para mim. Me meto em negócios alheios. Tá claro? Então isso aí vai nos preparar porque nós vamos ver na semana que vem. Abre aí, Juju. Que é padecer como cristão por amor a Jesus. E aí nós vamos abrir 2 textos. O texto de 1 de Pedro. Vamos lá, volta lá. Sobe um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Esses 3 textos. Vamos abrir 1 de Pedro 4, 13 a 16. E vamos abrir todo o capítulo 3 de 2 Timóteo. E vamos dar uma pinceladinha rápida em Mateus 5, de 10 a 16, porque Mateus 5, de 10 a 16 é a cereja do sorvete. Né? Ah, mas você só falou do que você já falou. Já está vivendo? Não, então não se meta em negócios alheios. Ah, mas você já falou. Já está vivendo? Não. Então, é comigo. É falar e falar e falar até que isso
seja vida. Eu estou aqui para isso. Se vocês puderem ler esses textos, ajudaria bastante se vocês pudessem fazer isso. Anotem aí, por favor. Tirem uns 5 minutinhos. Acho que com 5 a 7 minutinhos você lê os 3 textos. Meditem nele essa semana. Aspectos que têm a ver com participar das aflições de Cristo. Nós cantamos um cântico que começa dizendo isso. Eu olho para a cruz. E na cruz eu vou participar do teu sofrer. A gente canta e às vezes não pensa. E como a gente não pensa no que canta, às vezes a gente se mete em negócios alheios. Porque deveria pensar no que diz. Porque quem quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição, e isso é fato. Então nós precisamos entender como que a palavra, o mandamento, o preceito, o estatuto, a lei, o que nos propõe o Salmo 19, o que Deus pensa a meu respeito, me ensina e me fortalece quando essas perseguições se amplificarem, porque elas já estão por aí. Vamos ficar de pé?